Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EngajaCast, o podcast que é realizado aqui dentro da Feira Nacional do Doce, a FenaDoce, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E hoje, à minha frente, eu estou aqui com nada mais, nada menos que Dr. Pedro Vick, advogado, professor, empresário, gestor pedagógico de concursos, da MP Concursos, um cara que no último ano obteve resultados sensacionais com marketing sem fazer marketing, sem ter conhecimento prévio de marketing, e pode ser uma referência para aquelas pessoas que chegam e decidem, olha, eu quero investir na internet, eu quero começar a entrar no digital, mas não sabem por onde começar, ficam esperando o momento perfeito, e o Pedro mostrou que sem entender nada de funil de vendas, sem ter uma página de vendas, conseguiu uns resultados incríveis, tipo gastando 200, 300 reais, um retorno de muitos mil reais. Ele vai poder contar um pouquinho dessa história, e eu tenho certeza que para aqueles que produzem conteúdo, vai ser uma história muito inspiradora, tá? Hoje com a gente aqui o Douglas aqui na técnica, obrigado pelo carinho e pela presença dele, pelo apoio de sempre. Patrocinadores, o Zirnet, né, sempre nos acompanhando aqui, Evoque Energy Drink, e também os outros nós vamos comentar depois, Atacadão ali e tudo mais. Galera, vamos falar um pouquinho então sobre o Pedro. Primeiramente, Pedro, obrigado pela presença, tá? Prazer imenso estar contigo. Obrigado pelo convite. Quem é Pedro Vick? Bom, quem é Pedro Vick? Pedro Vick, ele nasceu em Pelotas, primeiramente. Depois se mudou para Santa Vitória do Palmar, onde fez todo o colegial, todo o ensino médio lá na cidade de Santa Vitória, e retornou então a Pelotas para fazer a faculdade de Direito na Universidade Católica, né? Então, minha trajetória vem até a universidade, onde depois, já na universidade, eu tinha que trabalhar junto, né? Por mais meus pais me deram todo o apoio, todo o suporte financeiro então para chegar até a universidade, mas também não queria ficar parado só nos estudos. Então, depois no segundo ano de faculdade, eu comecei a trabalhar no pronto-socorro municipal de Pelotas. Muito engraçada essa história, porque todo mundo que eu falo, olha, eu fiz faculdade de Direito, trabalhei no pronto-socorro, mas tu não é enfermeiro, tu não é médico, tu não é da área da saúde, eu não. Como foi parar no pronto-socorro? Foi uma oportunidade que surgiu de trabalhar ali na parte administrativa do pronto-socorro. Trabalhei lá por 7 anos, né? Inclusive lá surgiram meus primeiros clientes dentro do escritório. Eu ia te falar sobre isso justamente. Eu ia te falar, posso te interromper aqui para contar o que eu sei dessa parte da história. Lá no teu primeiro emprego, dentro do pronto-socorro, eu recebi em um determinado momento uma cliente que veio indicada por ti, porque era um caso que tu não pegava na época e tu acabasse me indicando. Então, tu formou um networking e com base no teu caráter, na tua pessoa, tu conseguiu ganhar a confiança daqueles que estavam próximos de ti. Quando tu fez a transição de carreira para a área jurídica, muitos desses vieram junto contigo para a parte de clientes do teu escritório de advocacia. Sim, com certeza. Lá no pronto-socorro eu fui muito feliz lá. Um trabalho que, por mais que a gente trabalhe quando as pessoas estão mais necessitadas e mais vulneráveis de saúde, o pessoal lá é muito engajado, né? Então, lá eu consegui meus primeiros clientes, que foram meus, entre aspas, meus clientes, quando eu ainda estagiava no escritório do Dr. Alexandre Bezel, né? O Dr. Alexandre, eu sou muito grato por ele, que abriu as portas do escritório. Olha, simplesmente me deu a chave do escritório, olha, fica à vontade, pode trabalhar. Que legal. Vamos trabalhar assim, junto. Pessoas assim fazem outras pessoas crescerem, e com certeza o mundo devolve a elas. E Pedro, uma coisa que eu acho muito bacana em ti, tá? Eu sou um cara que eu te admiro demais, e eu quero te falar isso aqui, tá? E eu te admiro não porque hoje em dia eu te considero como um amigo pessoal, tu foi meu mentorado, tu é um colega advogado, tu é um cara que eu admiro, tu foi meu aluno no curso preparatório, mas eu te admiro desde o primeiro dia que eu falei contigo. Por quê? Tu fosse meu aluno num curso onde eu dava algumas aulas de alguns conteúdos de direito, e haviam, sei lá, talvez 60, 70 pessoas na sala, uma sala de aula grande, aqui na cidade de Pelotas, e tu foi uma das poucas pessoas que chegou até mim e me fez perguntas sobre carreira profissional. Eu nunca me esqueci disso. No intervalo da aula, as pessoas estavam preocupadas em conversar e descansar e fazer outras coisas, e tu chegava para mim mais de uma vez, mas
fazia várias perguntas. Como que tu chegou na advocacia? Como que tu fez isso? Como que tu começou a dar aula? Tu fazia muita pergunta, cara. Isso aí é incrível. Isso me lembra muito, por exemplo, a história de Sócrates, da filosofia grega. Se tu estudar sobre Sócrates, ele me lembra a tua pessoa. Sócrates era aquele cara que não se dedicou à produção de livros, de estudos científicos. Ele se dedicou a buscar aquele conhecimento nas praças. Ele saía pelas ruas de Atenas e saía conversando com as pessoas. E aquele cara chato que perguntava. E tu perguntava, tu tinha uma sede por crescer, por buscar insights. E tu não tens noção, Pedro, de como isso é uma virtude da tua pessoa. Porque muitas pessoas, por exemplo, trabalharam anos com outros advogados, nunca fizeram uma pergunta. Como o cara chegou lá? A gente tem que ser o perguntador. Porque de pessoas com respostas prontas, o mundo está cheio. Quando a gente busca inspiração, quando a gente busca conhecimento, a tendência é que a gente consiga uma evolução como tu conseguiu. E aí eu queria saber um pouquinho agora sobre a evolução que teve no teu trabalho, principalmente no último ano que eu acompanhei mais de perto. Né? Os resultados que tu conseguiu, um baixo investimento em tráfego, retorno altíssimo, sem saber tráfego pago, sem ter um gestor de tráfego, sem ter uma página de vendas, sem ter uma equipe comercial, tu ali com a tua esposa pegando junto. Como que foi isso daí? Conta pro pessoal essa trajetória, tanto na advocacia como na parte dos concursos, do empreendedorismo. Né? Conta um pouquinho como foi esses últimos meses. Né, então a gente se conheceu lá nesse curso preparatório e era muito engraçado porque naquela época, acho que era 2016 ou 2017, por aí, eu estava ali pelo 8º, 9º semestre da universidade e eu sempre tive a sede de advogar. Né? Vou fazer a faculdade de Direito para a advocacia, para me dedicar a essa profissão. Né? Tanto que naquele momento, no corredor, naquele intervalo daquele curso, eu perguntei, doutor Fidel, assim, faço faculdade, vale a pena advogar? Aí tu me disse, vale a pena. Desde aquela época já tinha aquela história, o mercado está saturado, não cabe mais advogado, não tem espaço mais para ninguém. E naquele momento eu me disse, não, vale a pena, te dedica à advocacia que vale a pena, né? Aí depois nós seguimos trabalhando e tudo mais. Eu montei o escritório, depois montei o segundo escritório. E aí surgiu a oportunidade então da mentoria contigo, né? Acho que foi início de 2024? Isso mesmo. Final de 2023, início de 2024 ali. Exatamente. Começamos em início de 24. Acertamos em final de 23, começamos em 24. Como foi o teu 2024? E aí, nesse momento, teve uma história engraçada, porque a gente teve aquela primeira apresentação ali e tal, da mentoria, e eu fiquei meio assim, será que vale a pena, né? E aí eu conversei com a minha esposa, e minha esposa sempre, vai que vai dar certo, faz. E então a gente começou a mentoria em 2024, né, acertando os principais pontos, nossos objetivos. E surgiu a ideia então do curso preparatório para concursos públicos, né? Minha esposa é professora de português, tem mestrado, tem doutorado, é uma excelente profissional. Então nós tínhamos as ferramentas, o conhecimento, né? Ela como professora de português, uma excelente professora de português, e eu tenho conhecimento jurídico, mas também nunca me entrei como ser professor, né? Até hoje eu não me identifico como professor, eu apenas tento passar o conteúdo jurídico para as pessoas que vão fazer esses concursos públicos. Professor dos bons. E de uma forma que as pessoas entendam, né? E que seja usual para aquele concurso público que a pessoa está fazendo, né? Então, nós começamos a nossa mentoria sem conhecimento de plataforma para dar aula online ou para gravar aulas, sem conhecimento de tráfego pago, sem conhecimento do meta business, nada, assim. A gente simplesmente tinha uma ideia para fazer e um objetivo para alcançar, né? Então, nós começamos a mentoria, tu começou a nos dar os passos, né, da tua trajetória também, da tua experiência como coordenador pedagógico, como professor de cursos preparatórios. Então a gente queria atingir se a gente tivesse 10 alunos naquele ano, era fantástico para nós.
né? Então a gente conseguiu atingir aí pelo menos por baixo uns 500 a 600 alunos ali, em questão de meses de cursos preparatórios para as mais diversas cidades. E teve um resultado que tu comentou na época, quando tu perguntou assim, não sei se está indo bem, a humildade, né? Tu vê assim, a mistura de ingenuidade com humildade. Quando a gente fala de ROI, de ROAS, falando sobre retorno, sobre investimento no marketing, o pessoal do tráfego aqui, o pessoal das agências de marketing, influenciador, sabe bem o que é isso. É o valor que tu bota versus o valor que tu volta, né? Quando a gente vai falar de retorno sobre investimento. Tu coloca, digamos, no anúncio do Meta ou no anúncio do Google, um investimento que a gente chama de tráfego pago, de anúncio pago nessas plataformas, e tu vai, ou não, tu pode fazer vendas ou tu pode não fazer vendas. E no caso do Pedro, eu não sei se está indo bem, não sei se está legal, eu investi aqui num concurso que a gente está dando aula aqui para uma cidade aqui do interior, eu investi, o valor que eram os primeiros investimentos, o primeiro curso tu investiu quanto e voltou quanto? No primeiro curso, especificamente, a gente investiu em torno de 150 a 200 reais, só naquele município. Ah, cara, e quanto que vocês venderam para aquele município? De venda total, aquilo deu em torno de 27 a 30 mil reais. Cara, isso aí assim, isso é um ROI que não existe no marketing. Então, a tua esposa Miriam, vocês montaram um arsenal de seguidores, cara. Vocês montaram sem marketing profissional, sem artes prontas. As artes iam feitas no Canva ali com um logotipo amador, digamos, naquele momento. E vocês, sem conhecimento de nada, vocês baixaram a cabeça e conseguiram botar tipo 100, 200 reais, fortaleceram a presença de vocês no orgânico também, Sim. com networking, se aproximando dos alunos e fazendo com que os próprios alunos virassem divulgadores, Sim. né? Eu lembro que um trabalho que a gente fez junto também faz parte da humanização do atendimento, a gente trabalhou muito ali nessa coisa de trazer o aluno para o lado, né? E a gente faz questão até hoje de quando o aluno tem dúvida, manda mensagem no WhatsApp, a gente passa o WhatsApp específico para tirar as dúvidas e a gente mesmo responde as dúvidas. O atendimento é todo 100% humanizado. Então, até era uma discussão que a gente tinha, mas vocês vão ter um volume muito grande, vocês não vão dar conta de atender todo mundo de forma humanizada e um por um, mas a gente é uma questão que a gente faz, do aluno, ele está distante fisicamente, mas ele tem que estar perto da gente de forma virtual e sabendo que tem alguém ali assessorando aquele aluno do início do início dos estudos até após a prova, onde a gente também vê essa questão dos possíveis recursos, né? Eu tenho um lema na minha profissão. Hoje o EngajaCast é parceria também com o Fidel Ribeiro Advogados. E no meu escritório, na minha vida profissional, meu escritório está completando 13 anos esse ano, eu tenho um lema que é o seu aliado para a vida. Inclusive, quem criou esse lema, se não me engano, quem entendeu a minha essência e me sugeriu esse lema foi o André Salvador, da área gestão de marcas, da Orb Creators, né, o nosso parceiro aqui, que é o nosso anfitrião aqui do stand, aqui, o sócio majoritário da Orb ali. O André entendeu a minha forma de trabalhar e criou esse lema, o seu aliado para a vida. Porque eu sempre me interessei muito mais do que cuidar do problema que a pessoa me traz. Eu sempre procurei entender o todo. Né? Então, tu chegou para mim uma situação, eu busquei entender o contexto todo. Eu te ensinei não só a ser professor, mas botar o teu curso ali, né? Te auxiliei nos equipamentos para tu comprar, aquela parte quando a gente escolheu o que a gente ia pegar no custo-benefício, montar um estúdio barato, mas funcional. E, cara, a tua evolução... Tu tem noção do que é a qualidade da tua aula hoje? Tu consegue ter essa dimensão? Não consigo ter essa dimensão. Eu sei que, claro, a gente busca sempre melhorar do início a cada aula que a gente grava, né? Então, cada município vai ter a sua lei orgânica, cada município vai ter seu regime jurídico, então cada município vai ter uma aula nova gravada, né? Então, a gente vem aprimorando esses conceitos, mas o que de melhora significativa é que nas primeiras aulas tinha que pausar a aula, tomar um ar, se achar nas ideias, retornar e assim ia surgindo a aula. Hoje em dia... Hoje flui direto, tem que gravar uma aula ali de 40 minutos, a aula vai ser demorada 40 minutos para ser gravada. Como teu parceiro nessa jornada, eu te digo assim, a tua evolução é gritante.
O conteúdo técnico, tu sempre teve. Tu sempre foi muito técnico. O caráter, tu sempre teve. A dedicação, tu sempre teve. Agora, a evolução na forma de se comunicar, né? E isso fortalece a tua advocacia também, né? Tu te sente hoje um advogado também mais preparado depois de ter te tornado professor. Tu sente que a vida como professor de direito te auxiliou na parte também da advocacia? Sim, com certeza, porque tu tem que perder o medo, né? Eu digo que ter coragem não é a ausência do medo, é agir mesmo com medo, tu vai, faz. Se der certo, perfeito, maravilha, nem sempre dá, mas vida que segue. Então, as aulas que são feitas me ajudou a tratar, chegar numa audiência e falar melhor com um magistrado, falar melhor com um colega da advocacia. Isso traz uma bagagem, né? Tanto de linguagem, quanto da própria técnica. Isso tudo vai aprimorando dentro da vida profissional quanto da vida pessoal. E tu ainda tem o primeiro vídeo que tu gravou? Quando a gente começou com a ideia de produzir conteúdo? Tem. Teve o primeiro vídeo? Tem. A evolução, essa tu consegue perceber. Sim, essa tu vê sim. com clareza, assim, né? Eu tenho o primeiro vídeo lá guardado ainda. Eu gosto de guardar essas memórias, né? São memórias, é o teu crescimento, né? É o teu crescimento, e foi um crescimento exponencial, né, cara? Tipo, isso foi, sei lá, janeiro, primeiro vídeo, final de janeiro, estavam em férias, retornaram ali, final de janeiro, e aí março tu eras um professor, cara, e tu é um grande professor, tão grande professor que tu alcançou resultados financeiros com vendas, tipo, investir R$200 e vender 27, 28 mil, cara, isso aí isso não existe no marketing, cara, isso não existe. Isso aí te credencia para te tornar um especialista em marketing sem saber marketing, cara. Isso é incrível, sabe? Né? Tantas pessoas estudam e eu não conheço ninguém, cara. Eu nunca tive um resultado desses e não conheço nenhuma outra pessoa que tenha tido esse resultado que tu teve. Tá de parabéns. E aquela coisa, tu mencionou minha mentoria, fosse muito grato, muito gentil, mas o mérito, Pedro, ele é todo teu. Porque a mentoria do Fidel está disponível para todo mundo. Quem quer comprar a mentoria do Fidel, compra. Quem quer ser aluno do Fidel ou de outros mentores, de outros professores. Agora, somente alguns têm a resiliência, têm a dedicação, têm o comprometimento, o compromisso consigo mesmo, de transformar aquele investimento em algo que efetivamente vai poder mudar a tua vida. E eu noto o teu crescimento como professor, eu noto o teu crescimento como advogado. O quanto tu te posiciona melhor, o quanto tu é respeitado hoje como autoridade, já era, de certa forma, mas o quanto isso foi reforçado com o passar do tempo. E a tendência, Pedro, é que pessoas resilientes como tu sigam crescendo cada vez mais, sigam sempre evoluindo, né? E uma coisa que eu queria te perguntar sobre o resultado, agora já falamos do resultado financeiro, mas eu quero saber agora o resultado humano. O que tu conseguiu transformar de vidas? Por exemplo, tu conseguiu aprovados, demorou muito para conseguir o teu primeiro aprovado em primeiro lugar, por exemplo? Na verdade, nosso primeiro curso que a gente forneceu foi para uma cidade do interior. Os primeiros colocados foram do nosso curso. Porque a gente... Os primeiros colocados foram do nosso curso. Como assim? Os primeiros colocados no concurso, que foram chamados, aprovados, foram do nosso curso preparatório. Digamos assim, para vários cargos. Por exemplo, vocês prepararam para quantos... Tiveram alunos para quantos cargos, tu lembra? Foram cargos tanto de professor, ensino fundamental, médio, superior. Variados. Sim, variados. Então a gente montou cursos para cada nível de ensino. Então, ensino fundamental, médio, superior. Eu não sei se é esse concurso, mas eu sei que teve um concurso, me confirma se eu estou errado, e me conta um pouco sobre isso, tá? Porque isso é uma coisa totalmente surreal. Teve um concurso, não sei se foi esse primeiro de vocês, que todos os alunos, todos os cargos que vocês tiveram alunos, o primeiro colocado foi de vocês. Foi esse concurso? Foi esse. E aí parece que teve um cargo que vocês não tiveram o primeiro colocado, mas vocês não tiveram nenhum aluno para aquele cargo. Exatamente. Porque o que aconteceu? A gente montou esse curso preparatório, esse primeiro curso preparatório. Primeiro, a gente tinha que... Se a gente vai ofertar alguma coisa, a gente tem que ofertar algo de qualidade. Né? O primeiro ponto. Exato. Então, a gente viu a banca que ia fazer o concurso, né, aplicar a prova, e dentro disso a gente estudou todas as provas anteriores.
O que mais caía em português, o que mais caía em legislação, o que mais caía em informática. E a gente montou toda a grade do curso dessa forma. Montou a bola, passou a mão na bola de cristal ali. Para que a gente possa ensinar o nosso aluno, passar o conhecimento para os nossos alunos de uma forma eficaz. Não adianta eu tentar transformar o aluno em especialista em regime jurídico, especialista em lei orgânica. Não adianta, eu tenho que passar o conteúdo que a banca provavelmente vai cobrar e que ele tenha êxito em acertar mais questões em menos tempo de estudo. Até porque ele vai ter que estudar português, informática, matemática. Tem uma série de conteúdos aí para ser aprovado nos concursos. Esse resultado, assim, o resultado tanto financeiro como o resultado também humano em termos de aprovação, isso é referência. Eu passei por vários cursos preparatórios ao longo da vida, passei por cursos em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, os maiores, enfim, dos online, dos presenciais de Pelotas, passei por todos. Eu nunca vi, cara, alguém ter resultados tão expressivos ainda que em concursos locais. Nunca vi. Eu sou apaixonado, Pedro, pelo teu trabalho, assim, pelo teu resultado, por tudo que tu conseguiu. E aí, tu sabe o que aconteceu com o tempo? Quem está nos assistindo é algo curioso, né? Porque o Pedro foi meu mentorado. E hoje eu não presto mais mentoria para ele não me paga mais mentoria, mas às vezes a gente conversa, a gente troca ideia, só que a gente está invertendo os papéis. Porque o resultado dele foi tão fora da curva que hoje sou eu o cara que ligo para o Pedro, daqui a pouco eu vou ter que pagar uma mentoria com ele, para que ele venha me ensinar o processo que ele conseguiu desenvolver com um método próprio e muitas vezes contrariando, digamos, o mentor. Porque eu chegava para o Pedro e dizia, olha, cara, isso aqui a gente tem que montar uma estrutura assim, vamos fazer um funil um pouco mais organizado. E ele, eu acho meio ruim, eu prefiro fazer uma coisa mais direta aqui. Ele desmarketizou o marketing e trouxe um resultado surreal. E vender 27 mil com investimento de 200 para um produto de ticket baixo, num público totalmente restrito. Cara, eu poderia ficar horas falando desse resultado. E se o Brasil souber disso daí, cara, a tua porta vai bater todos os dias. Isso aí poderia virar um método Pedro Vick. E uma coisa que eu quero perguntar agora para ti, Pedro, com relação agora à advocacia. Tu lida com muita coisa na advocacia, assim, com muitas áreas, muitas situações. Já tivesse situações estranhas na advocacia? Tipo, hoje em dia eu vejo a mídia, o pessoal falando muito, por exemplo, bebê reborn. Tem gente entrando para discutir guarda de bebê reborn na justiça, cara. Já teve alguns casos assim onde clientes procuraram para pedir coisas estranhas, assim, tipo... Não tive coisas estranhas, mas tive coisas curiosas, né? Curiosas? Então a gente tem que sempre se colocar no lugar do cliente e entender qual é a situação daquele cliente, né? Então existem clientes que têm uma boa situação financeira, têm bons estudos, têm uma boa vivência, e tem clientes que não tiveram a oportunidade de estudar, são pessoas mais humildes. Então a gente tem que entender quais são qual é a realidade de cada cliente, né? Então, um caso curioso que eu tive, uma ação de divórcio, um casamento de muitos anos, eu acredito que 25, 30 anos de casamento, onde não tinham muitos bens a partilhar, mas a cliente, ela queria um pote de tampa amarela na divisão dos bens e uma estátua pequenininha lá, que... Uma escultura, tipo um objeto de decoração? Um objeto de decoração. Um objeto de decoração, se eu não me engano, era uma escultura de um cavalo, assim, pequenininho. E aí, esses pontos eram os pontos controvertidos do divórcio, que tu não conseguia fazer uma partilha porque estava uma discussão por dois objetos simbólicos. Exatamente. E eu coloquei na petição inicial ali que ela queria especificamente aqueles objetos, porque... Tinha um valor sentimental. Provavelmente um valor sentimental. Aquele pote seria um pote, acredito que mais ornamentado, e que foi da mãe, da avó, alguma coisa assim. E pode parecer uma coisa pequena, um objeto pequeno para quem vê de fora, mas para aquela pessoa
Exato, tem um valor de apego. Tinha um valor de apego. Quem somos nós? E eu queria puxar esse gancho que tu contou para a história do bebê reborn, que o pessoal falou nos últimos meses muito. A gente viu, assim, blogs jurídicos, tipo Migalhas, Conjuro, o pessoal trazendo notícias sobre os casos envolvendo o bebê reborn que foram levados ao judiciário. E eu fico chocado quando eu vejo os advogados, nossos nobres colegas, comentando ali, dizendo que absurdo, que falta do que fazer, me admiro de um advogado entrar com uma ação dessas. E aí eu pergunto, quem somos nós para julgarmos o que pode ter um valor sentimental para o outro? Se me perguntarem o que eu acho de bebê reborn, eu acho incrível, cara. Eu acho sensacional se as pessoas têm um apego por algo, que sejam muito felizes e contratem muitos advogados. O Pedro tá aqui para isso, eu tô aqui para isso, e toda a advocacia brasileira tá aqui para isso, cara. Quem somos nós para julgar, né, Pedro? Acredito que o Pedro queria um pote plástico, ele foi lá e conseguiu o pote. Não conseguiu. O pote quebrou. Ah, não, cara. Pô. Não conseguiu. Esse pote não podia quebrar, cara. Isso, eu Mas a estátua eu consegui. Não, a estátua eu consegui. Então, é aquela coisa, quando a gente entra na justiça, tem coisa que a gente consegue, coisa que a gente não consegue. Ela queria um pote, uma estátua, conseguiu a estátua, o pote deve ter se perdido na mudança ali, alguém meteu a mão no pote. Mas enfim. Então, assim, pessoal, quem for advogado tem que entender uma coisa. Quando chega numa audiência, tem a cadeira aqui de um lado, que é a cadeira do advogado, a cadeira do outro lado, onde está o advogado da outra parte, e a cadeira ali, onde está mais ou menos o Douglas, é a cadeira do juiz, digamos. Cara, o juiz que julga, cara, nós somos advogados. O advogado, ele não julga, o advogado, ele advoga, ele defende, ele luta. E os bens, cara, para nós podem ser coisas pequenas, mas para outras pessoas são coisas grandes. Quando chega, por exemplo, uma mãe procurando um LOAS, tivesse muito caso assim já... Sim. LOAS, principalmente, o LOAS, a gente tem os requisitos específicos do LOAS, né? Acima de 65 anos ou deficiência e com uma renda determinada ali por lei. Mas grande parte agora o que tem surgido é LOAS, o benefício de prestação continuada para pessoas com autismo, né? Principalmente crianças. Então são mães, pais, tios, avós que têm a guarda dessa criança que tem autismo e tem direito ao benefício, né? O benefício vai fazer muita diferença para aquela família. Exato. Porque a pessoa que tem autismo, né, ela vai precisar de um tratamento multidisciplinar, ela vai precisar de fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicólogo, médico, neurologista. Então é uma série de tratamentos que aquele benefício vai fazer uma grande diferença para a vida daquela pessoa e da família, né, daquele núcleo familiar. E aquela coisa, o valor pode ser baixo para o advogado, mas para o cliente ele é um valor alto. Então nós temos que fazer o nosso melhor, cara. Não interessa se a gente tem um caso que a gente ganha muito mais, aqui é uma miserinha que a gente vai ganhar. Paciência, cara. Se a gente aceitou pegar, a gente tem que dar a vida, né, Pedro? Eu tenho um caso curioso, logo que eu comecei a advogar sozinho, eu sempre fui muito de estudar, só que estudar sozinho. Vamos procurar jurisprudência, vamos procurar doutrina, vamos ver a lei. E pouco eu troquei ideia com outros advogados. E aí surgiu um divórcio também, um extrajudicial, e a cliente procurou: olha, eu vou me divorciar assim, quanto é que tu cobra? E era uma colega de pronto-socorro na época. E foi uma conversa de corredor ali: olha, te cobro R$500, lembro até hoje. Cobro R$500 para fazer não façam isso. Não façam isso. Não Tem façam uma coisa isso. chamada tabela de honorários da OAB. Exatamente. Ou tu cobra o que tá na tabela, ou tu tenta chegar o mais perto que der, cara. Mas quando o cara cobra 500, ele tá ferrando a si próprio. Mas não façam isso, não recomendo. Não, nem no início da Eu advocacia. vou te fazer um parênteses aqui. Eu tenho que fazer um parênteses. Tem gente que vai ouvir essa história do Pedro e vai dizer: esses são os caras que ferram com a advocacia. Não, cara. Esse cara que cobra R$500 como o Pedro fez no início da carreira, ele não ferra com a advocacia. Sabe por que ele não ferra? Porque essa pessoa que pagou R$500 para ele nessa ocasião, a gente não pode falar de valor de honorários, então a gente não pode contar quanto ele cobra hoje para fazer o mesmo tipo de ação. Mas a pessoa que paga R$500 para um advogado que cobra R$500,
ele não está tirando o espaço do advogado experiente, do advogado cancheiro. Então, hoje, tu nunca vai perder um cliente, eu nunca vou perder um cliente para alguém que cobra R$500. Que essas pessoas que vão para essas pessoas, elas não estão dispostas a pagar um advogado de verdade. No caso, ela deu sorte, porque tu é um cara consciente, um cara que está ganhando pouco, sim, mas tu deu a tua vida, eu tenho certeza, né, Pedro? E aconteceu que peguei os documentos dela, peguei os documentos do ex-marido, e eu descobri que tinha um patrimônio considerável, né? E a gente cobra para fazer o divórcio e cobra um percentual ali dos bens envolvidos e tal. E eu fui descobrir isso depois que eu peguei matrícula atualizada de imóvel, peguei documentação de veículo. Então, e o que aconteceu? Eu tive que fiz todo o divórcio extrajudicial e não cobrei nenhum real a mais sobre os bens. Eu tive que manter a minha palavra naquele momento, dizendo, o erro foi meu, paciência, não soube lidar com a parte financeira do serviço e o procedimento foi todo realizado. E eu tenho certeza que essa cliente, ela, embora ela tenha se beneficiado muito, foi até um pouco ardilosa, talvez, podemos dizer, né? Não sei se é ardilosa, mas essa cliente, digamos, ela teve um lucro que não deveria ter, era para ser algo simples e foi algo complexo e vultuoso, mas eu tenho certeza que essa tua postura de ter continuado no serviço, de não ter exigido valores extra que não foram combinados e ter se mantido ímpio, com certeza, embora tu tenha errado na hora de passar o valor, com certeza essa cliente, ou ela voltou até o teu escritório, ou ela te indicou alguém. Sim, até hoje ela é minha cliente lá no escritório. Agora o irmão dela também é meu cliente no escritório. Nossa. Então, a advocacia é uma trajetória, né? Tu tem que manter o relacionamento com o teu cliente ao longo dos anos. Não é um relacionamento curto, que nem se fosse uma simples compra e venda. Uhum. A gente tem que manter o bom relacionamento com o cliente ao longo dos anos. E isso significa a gente ser sempre o mais honesto possível, mais íntegro e sempre ser sincero com o cliente. Às vezes a gente diz coisas para o cliente que o cliente não gostaria de ouvir. Exato. Mas a gente tem que dizer. A gente tem que dizer. É aquela coisa, o advogado nunca pode dizer para o cliente, olha, isso aqui é causa-ganha, cara. Não existe causa-ganha, cara. Do outro lado tem uma pessoa que também tem seus argumentos e tem um juiz que vai julgar e nunca sabe o que vai vir da cabeça do juiz, cara. Pode vir uma decisão incrível, pode vir uma decisão esquisita, pode ser que as provas, às vezes, se apresentem de uma forma inesperada no processo. Tu nunca sabe o que uma testemunha vai dizer, cara. Aparece uma testemunha, às vezes, até um pouco ensaiada. Claro que existe técnica pra gente desarmar uma testemunha ensaiada, tá? Mas nem sempre se consegue, nem sempre se vai ter êxito. Mas, enfim, o importante é que o crescimento, ele vem, né, do que a gente constrói, como o Pedro falou, a trajetória. E quando falamos de trajetória, podemos pensar em marketing. Hoje em dia tem pessoas que conseguem crescimentos exponenciais com o marketing. Eu vou dar um exemplo de uma advogada que trabalhou comigo lá no escritório, a doutora Madeline, cara. A Madeline trabalhou 1 mês comigo no escritório. 1 mês, a gente fez uma parceria lá, ela fazia algumas causas de parceria comigo, mas eu consegui mantê-la por 1 mês. Tá? Uma excelente advogada, jovem, recém-formada, com a carteirinha fresquinha da ordem. Por que ela ficou 1 mês, cara? Porque no segundo mês ela estava ganhando mais do que eu já com os clientes que ela conseguia usando estratégias do digital. Então, o digital, a produção de conteúdo bem feita, o direcionamento de um marketing bem estruturado, ele pode fazer com que a pessoa tenha, às vezes, um crescimento exponencial. No caso da Madeline, tudo certo, é uma ótima advogada, consegue se virar bem com o público que ela pega. Agora, o crescimento importante é que seja um crescimento sustentável, né? Que tu consiga ir recebendo as demandas e crescendo gradativamente. E o marketing não é só o marketing tradicional, o marketing também é relacionamento, sim, a rede de contato, né, Pedro? Eu ainda, na parte do escritório em si, eu sou muito do relacionamento de conhecidos, né? O conhecido indica para o outro, que indica para o outro e que vai se tornando uma rede de confiança, né? Então, meus clientes, eu busco sempre serem mais que clientes, né? É um amigo que vai lá no escritório, vai tomar um café, vamos discutir a causa,
Mas, além de tudo, tem que ter um relacionamento mútuo, né? De confiança, muitas vezes de amizade, para que aquela causa seja tratada de uma melhor forma possível. No meu escritório, todos os clientes que eu digo, olha, não existe causa ganha no meu escritório. Isso aí. Eu vou fazer o meu melhor trabalho, vou me dedicar para a tua causa, mas eu não prometo causa ganha. Às vezes acontece mas o advogado lá tal falou que causa ganha. Bom, se causa ganha para ele, pode procurar ele, vai com ele, fica à vontade. Comigo não é, comigo é verdade. Porque comigo eu não vou prometer causa ganha. Não se pode, inclusive as nossas regras éticas da profissão, elas proíbem expressamente que tu venda, digamos, uma causa ganha, que tu use essa expressão, tá? Isso é expressamente proibido. Então, e depois que o cliente ganha a causa, os clientes te agradecem, formam uma relação e assim vai crescendo, te procuram. Sim, sim. E é muito importante, eu acho que desde a captação do cliente, o cliente chegou até o teu escritório, é muito importante passar para o cliente o passo a passo do processo. Manter o cliente atualizado dentro do processo. Perfeito. Né? Mantém atualizado o que realmente está acontecendo dentro do processo, mantém o contato. Eu sempre digo, olha, eu vou te informando sobre os acontecimentos do processo, mas caso aquele cliente um pouco mais ansioso, que quer saber mais, me manda mensagem e eu vou te responder. Tá? E depois de um êxito num processo que tenha ali envolvidos valores para receber, é sempre bom fazer as contas na frente do cliente. Olha, transparência, né? O processo deu isso, os honorários foram isso, vai sobrar isso, para que a gente tenha todo o processo, desde o início até o fim, de uma forma transparente com o cliente. Sim, a transparência ela é um dever implícito da ética, né, Pedro? E tu é um cara que tem esses teus valores, teus princípios muito agarrados na tua pessoa e deveria ser assim com qualquer um que fosse, né, viver em qualquer sociedade, né? Todas as pessoas deveriam ser assim, o mundo seria bem melhor. E uma coisa que eu sempre ensino para os meus mentorados é algo parecido com o que tu falou. Tá? Para ti eu não precisei, porque tu já tinha esse método de trabalho de ser transparente do início ao fim. Mas eu sempre explico para todos os meus mentorados, eu falo assim, a melhor forma de tu conseguir mais clientes é tu ter indicação daqueles que foram teus clientes. Porque o cara que foi cliente do Pedro, foi bem atendido pelo Pedro, ele vai indicar o Pedro para outras pessoas, porque sabe que ele é bom. E aí aquela coisa não é aparecer um anúncio na tua frente, uma pessoa que tu nunca viu. Será que é um guru da internet, um falso profeta? Será que é um enganador? Não, cara, é o advogado do teu melhor amigo, cara. Esse é o cara que vai te indicar, vai levar o teu nome adiante, é o networking. E para isso, a gente tem que ter transparência, porque eu sempre digo para os meus mentorados que o cliente, ele não sabe se o Pedro é bom, se o Fidel é bom, se o Juca da Silva lá é bom. Ele não tem como saber, porque ele não é advogado. Se ele fosse advogado, ele nem precisava de ti. Agora, ele tem como saber aquilo que é passado para ele. Aquilo em termos de, quando a gente fala de relacionamento, de transparência, de informação, de agilidade. Se tu demorar 1 ano para dizer para o teu cliente que tu entrou com o processo, ou tu nem avisar ele que tu entrou com o processo, o cliente pode pensar que tu não entrou. E aí Exatamente. Tu perde uma oportunidade de ser divulgado. Cada vez que tu liga ou tu manda uma mensagem, um relatório, algo para o teu cliente, tu tá fazendo o quê? Tu tá passando, tá? O teu nome adiante. Tu tá fazendo aquele cara lembrar de ti. E se ele tiver naquele momento um problema, aquele cara vai chegar e vai te passar aquela situação e daqui a pouco você se torna, né, tu consegue manter o cliente ativo por mais tempo. Sim. No teu escritório. E eu sei que tu consegue ter uma recorrência muito grande. O cliente ele se mantém fiel, né? Ele se mantém, digamos, dentro como ativo muito tempo contigo, né? Porque tu consegue ter o retorno das pessoas. Isso mostra a tua qualidade. Sim. Né, Pedro? E importante também destacar isso tanto para o advogado que está começando, né? Nós temos que ter o lado humano na advocacia, nós temos que dar o nosso melhor para cada cliente, independente do
do valor envolvido, independente de honorários, independente de qualquer coisa. A gente tem que sempre dar o nosso melhor dentro da advocacia. Mas nunca esquecer que a advocacia, o escritório de advocacia, ele é uma empresa. E uma empresa ele tem que ter métodos de funcionamento para que aquela empresa se perpetue com o tempo. Né? Então, assim como nós trabalhamos de forma clara com o cliente, desde o início até o final do processo, a gente também tem que deixar claro as nossas expectativas de comportamento daquele cliente com a gente. Então, a procuração, fazer um contrato de honorários, se vai fazer parcelado o pagamento dos honorários, que seja de forma clara dentro desse contrato, para que a gente tenha uma maior clareza naquela prestação de serviço. E nisso, quando tu é claro com o cliente é claro contigo, acontece então a recorrência desse cliente. Esse cliente vai voltar e vai indicar outras pessoas, porque o cliente ele não tem conhecimento jurídico. Ele vai ter o conhecimento que tu passou para ele na hora, vai ter o conhecimento da tua transparência, né, da tua forma de lidar com ele. Exato. E isso faz com que ele volte. E uma pergunta, você já ganhou algum presente inusitado de cliente? Uma coisa que acontece às vezes, né, é raro, mas acontece muito. Já ganhasse algum presente, algum cliente presenteou depois de uma ação, algo assim? Já, eu atuei há algum tempo numa cidade do interior e lá tinha bastante desses presentes. Então era chimia, que massa. Ovo de galinha caseiro. Né? Então isso sempre tem, isso é muito bom. Eu tive uma advogada que trabalhou no meu escritório por muitos anos, né, cara? E a advogada trabalhou anos no meu escritório. Um dia chegou o cliente, e o cliente chegou e... Aliás, a mãe do cliente, ela tinha conseguido a absolvição do cliente num processo criminal. E aí chegou... A mãe do cliente deu para o advogado um presente inusitado. Cara, quando ela pegou e puxou assim debaixo, a advogada, a doutora Lisene, sentou, no que ela puxou debaixo da mesa, sabe qual era o presente inusitado? Também um cliente de fora também. Uma galinha, cara. Só que viva. Não era um frango para assar. Largou uma galinha viva, perambulando, batendo asa no escritório. Aí a doutora Lisene disse que não sabia, eu não presenciei essa cena em loco, não estava no escritório com ela naquele momento, né? Ela estava no escritório dela e ela ficou pasma com aquela história, assim, tipo, como uma galinha, sabe? Eu ganhei uma vez umas 2 galinhas, mas mortas, já depenadas, já prontas para ser assadas também. No cliente fora também, numa situação, ganhou uma causa complexa. Isso é legal, né, cara? E eu procuro sempre também pensar no que o cara está fazendo depois da ação. Então, por exemplo, teve um caso emblemático na minha vida que eu vou contar, de um rapaz que era usuário de drogas, usuário de crack. E eu consegui uma indenização bem alta para ele. Bem alta, muito alta no acidente de trabalho. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, o que tu vai fazer com esse dinheiro? Se tu não fizer nada, se tu não mudar a tua vida, cara, daqui a um mês tu não tem mais esse dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui, eu perdi essa. O cara perdeu tudo logo depois. Só que passou mais 4, 5 anos e eu consegui outra indenização altíssima pro cara. Né? Tipo, algo em torno de 70 mil, assim, para ele. A primeira foi até mais, mas essa foi uns 70 mil. E agora, eu tô nesse momento, sabe fazendo o quê, Pedro? Eu tô vendo uma clínica para ele se internar. Eu tô auxiliando ele, não tô cobrando, tô fazendo na parceria, porque eu sou a pessoa que ele tem como referência. Sabe, o cara que abriu as portas para ele estava em situação de rua quando precisou de um advogado, muitos nem abriram a porta para conversar com ele, e eu estou muito feliz de poder estar ajudando esse cara, e eu espero poder contar em podcasts daqui para frente, poder te ligar e um dia te dizer assim, pai, esse cara eu consegui ajudar ele está bem, né? Porque indenização a gente conseguiu, mas tem que se preocupar com além às vezes, né? com pós, ajudar as pessoas ao máximo, ser verdadeiramente um parceiro de vida, né, do cara, né? Eu sei que tu tem esse perfil. Isso é muito importante, porque a gente acaba, de alguma forma, se tornando algum tipo de referência na vida dessa pessoa, desse cliente, né? O que mais recorre lá no escritório é a questão das próprias aposentadorias, benefícios previdenciários, onde a gente sabe que a pessoa
teve seu benefício concedido, no minuto seguinte já chove de ligações oferecendo empréstimos consignados e que são juros extremamente abusivos, né? São juros altos. Então, o cliente que teve o benefício lá concedido através do escritório, eu já aviso, olha, o benefício foi concedido, vão ter milhões de ligações oferecendo empréstimo. E o seu benefício está saindo aqui do escritório bloqueado para fazer empréstimos. O benefício sai bloqueado lá do escritório. Depois, caso queira fazer um empréstimo, que seja uma necessidade, bom, aí é a questão da pessoa com a financeira que vai fazer o empréstimo, com o banco que vai fazer o empréstimo, mas do escritório ele sai bloqueado para que não tenha esse risco imediato. Da pessoa já começar com a vida ferrada. Já começar com a vida ferrada, porque o benefício, vamos falar de benefício de prestação continuada, é um salário mínimo. Né? Hoje está 1.518, 1.512. É o mínimo do mínimo do mínimo que alguém precisa para viver. Se tu for querer comprar, se tu for querer... Não vai, cara. Tu não consegue sobreviver, cara. É o básico... Exatamente. É o básico para sobreviver. Né? Não é nem para viver, é para sobreviver. Não dá nem para dizer que é o mínimo para viver de forma digna, porque com o salário mínimo ninguém vive de forma digna no Brasil. Então, sai de lá bloqueado. Bom, aí daqui para frente eu alerto esse aposentado, essa pessoa que teve o benefício, e bom, aí depois é responsabilidade dela fazer o empréstimo ou não no futuro. E lembrando que nós estamos aqui no Espaço Creator da Orbe. Então, Atacadão apresenta e nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui na Fena Doce, que é realizada pela Fena Doce em parceria com o CDL. Agradecer aos nossos patrocinadores, Atacadão, Teriva Isla, Universo da Pizza, pizza muito boa. Universo da Pizza eu falo com propriedade porque tem um espaço kids com monitor. Então, quem tem uma criança mais quietinha, às vezes que não é muito de se enturmar, leva no Universo da Pizza, porque o Espaço Kids lá tem monitor, cara. No Espaço Kids, tá? A tua criança não vai ser atropelada por crianças brutamontes, porque tem monitor sempre atento, isso faz toda a diferença. Eu levei minha filha uma vez numa outra pizzaria que não tinha monitor, cara, e tinha umas crianças brutamontes dando porrada, cobrando pedágio para passar o túnel. Eu falei, eu nunca mais volto nesse lugar. Eu fui pro Universo da Pizza e a minha filha foi muito bem tratada, os garçons são super de boa ali, né? E, enfim, eu recomendo, tá? Anuncio com vontade aqui. Agradecer também ao Evoque Energy Drink, que é muita qualidade. Inclusive, se o Douglas puder depois me passar um Evoque do tradicional, se tiver. Se não pode ser outro, mas o tradicional de preferência. Né? Agradecer também a Ozirnet. A Ozirnet é outro que eu falo com qualidade também, tem muita qualidade. Eu sou usuário da Ozirnet, gosto muito. Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordilho Alimentos e a grande Área Gestão de Marcas, nossos apoiadores, Área Gestão de Marcas, Fábrica Podcast, DDM Arquitetura, Jardim do Éden, Odierno, né, que pronuncia, tá? Toda essa galera aqui faz parte daqueles que fazem essa realidade acontecer. A gente está numa feira nacional com milhares de pessoas podendo apresentar um podcast, podendo levar conhecimento, podendo, quem sabe, inspirar pessoas. Mostrar que, cara, não existe essa história de o mercado estar saturado. Não existe. Não. Nunca o mercado está saturado em nenhuma área para quem for bom. Quem for bom vai sempre se destacar. Tem gente que diz assim, ó, por exemplo, a hora de entrar na internet era lá atrás. Hoje em dia ninguém consegue entrar na internet, tá todo mundo na internet. Não tem essa, cara, não tem essa. Tá todo mundo na internet, mas tem espaço sempre para gente nova. Até porque, quando a gente fala, por exemplo, de advocacia, hoje, eu e o Pedro estamos muito bem na advocacia. Só que se chegar um cara melhor que nós, vai nos tirar cliente. Vai. Entendeu? É a vida, cara. É a vida. E, Pedro, eu queria que tu falasse uma coisa, um pouquinho mais sobre um ponto específico, com relação... tu falou alguma coisa sobre benefício para autistas, né? Tu consegue bastante coisa. Eu tenho visto, hoje em dia, um aumento considerável de diagnósticos de autismo. Sim. Né? O que a gente percebe, né? Que o autismo não é que ele não existisse, mas antes ele não era diagnosticado, as pessoas não davam bola. E a pessoa que tem o diagnóstico do autismo, ela fazendo os tratamentos necessários, que aumentam o custo muito mais do que outras pessoas, elas conseguem ter qualidade de vida e não passar pelas dificuldades que
digamos, as crianças autistas não diagnosticadas passariam. Ela consegue viver, digamos, quase que de igual para igual em termos de condições de estar no jogo, de estar na vida, né, no dia a dia. E esses tratamentos são fundamentais. Tu tem conseguido atuar e ajudar, então, essas famílias que têm crianças com autismo? Tu vê que, como tu está enxergando o judiciário, que direitos tu enxerga? Acho que aqui a gente pode trazer informação. Que direitos tu enxerga que podem ser dados a essas pessoas que têm familiares com autismo? O que tu enxerga que o Estado, que a Justiça, que um advogado pode contribuir para as pessoas? Um advogado como tu, ou seja, outro que trabalhe na área, pode falar um pouquinho mais sobre os direitos dessas pessoas? Eu acredito que o primeiro ponto para qualquer profissional que não é da área da saúde, né, como a gente, é entender o que é o autismo. A gente tem níveis de autismo, né? Se eu não me engano, nível 1, 2 e 3, e que quanto maior o nível, maior a gravidade do autismo e maior as barreiras que essa pessoa vai ter, essa criança vai ter. Então, eu vejo hoje o judiciário muito aberto para essas questões. Né? Eu vejo um judiciário não atuante, porque o judiciário não atua. A gente tem que provocar ele para ele se manifestar. Mas só o fato de ele não fazer bobagem quando é provocado já tá bom, né? O judiciário ele tá tendo boas decisões quando se fala em pessoas com autismo, né? Desde obrigando os planos de saúde a fornecer os tratamentos, né? Que muitas vezes os planos de saúde eles negam o tratamento, desde a liberação de FGTS dos pais ou dos responsáveis por essa pessoa com autismo. Então, tem o direito de sacar o FGTS para cobrir esses tratamentos. O próprio BPC, LOAS, né, que tem os outros requisitos. Então, eu vejo o judiciário como um aliado na busca de promover uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. E tu enxerga que os pais que têm alguém com autismo hoje, além de ter que procurar fono, procurar psique, neuro, tem que procurar o advogado também para saber os seus direitos, para saber como proceder? Tem que, por mais que os pais, eu vejo hoje os pais muito ativos, né, em buscar tratamento, em conhecer os seus direitos, em melhorar a qualidade da vida da pessoa com autismo, mas muitas vezes existem direitos ali, existem digamos, as entrelinhas do direito, que é bom a pessoa buscar um profissional para uma orientação de algum direito que ele queira ou que ele entende que tem para melhorar a questão de qualidade de vida. E teve uma vez que a gente falou assim, seria interessante para pais que têm filhos com autismo procurarem um advogado e se orientarem com esse advogado. Claro, um advogado que trabalhe com a área, como é o caso do Pedro. Não adianta procurar um advogado que faz só criminalista, por exemplo, que não vai conseguir orientar em muita coisa, né? Claro, até consegue se estudar, mas normalmente não é aquilo que a pessoa faz no seu dia a dia. Então procurem pessoas, quando forem escolher um advogado, procurem escolher pessoas que sejam relacionadas àquela área que tu estás buscando, que não sejam pessoas de outras áreas com um foco diferente, para que vocês consigam ter realmente uma orientação de quem trabalha, de quem atua, de quem tem experiência. E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, cliente do escritório, que ele era vendedor de produtos da Herbalife. E um dia conversa sobre marketing, porque esses caras da Herbalife estudam muito sobre marketing, né? Eles fazem uma lavagem cerebral na galera, né, cara? Mas o produto dos caras até que é bom, né, cara? Tipo, eu gostei, pelo menos, ele me deu um shake pra provar ali, eu gostei, até comprei dele na época lá. Não compro mais, mas comprei na época. E um dia eu perguntei pra ele, quem é o teu público-alvo? Quem é o teu público? Nem foi o público-alvo. Quem é o teu público como vendedor de Herbalife? E ele me respondeu o seguinte: qualquer pessoa que respira é o meu público. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Isso vai contra as estratégias de marketing tradicionais que dizem que tu tem que segmentar um público. E aí eu olhei para ele e falei assim: o meu público é ainda maior. Porque o meu é tanto as pessoas que respiram quanto as pessoas que não respiram. Porque a pessoa vai precisar de um advogado, nem que seja na morte, cara, para fazer o inventário. Tu trabalha bastante nessa parte de família, de inventário, sucessões, né, Pedro? Sim, a gente trabalha as
as áreas principais lá do escritório, então, civil, que traz essa área de família e inventários, trabalhista e previdenciário, né? Então, as outras áreas, tributário, criminal, eu passo para os colegas, já passei alguns clientes para o teu escritório. Então, a gente busca efetivamente trabalhar nessas demandas mais específicas, né? Porque a gente não consegue atender todas as áreas com uma qualidade que a gente espera de um atendimento de um escritório. Agora, vamos imaginar o seguinte, vou fazer uma pergunta, já estamos nos direcionando para o fim. Sim. Vamos imaginar que aqui, essa formiguinha da Fena Doce simpática, essa formiguinha da Fena Doce, ela fosse um baú do tesouro, tá? Imaginando que essa formiga é um baú do tesouro, mas não é um baú do tesouro qualquer. É o baú do tesouro da vida, da trajetória, da história, do futuro, do passado, do presente, dos tesouros do Dr. Pedro Vick, advogado, professor e um cara 10. Eu queria saber, no teu baú do tesouro da tua vida, o que tem, quais são as joias que tem? Qual é, digamos, o primeiro tesouro que entrou no teu baú? Qual foi a tua primeira grande conquista, a tua primeira memória, aquilo que te puxa, que te traz a primeira grande joia que tu adquiriu para esse baú da tua história? Difícil. Pessoal ou profissional? O que tu quiser. Queremos conhecer o Pedro Vick. Só ele conhece ele próprio. A primeira grande joia do meu baú seriam meus pais, que me proporcionaram ter essa trajetória, me proporcionaram os estudos, me proporcionaram fazer uma faculdade, né? Estou indo por ordem cronológica. Tá? Segundo grande tesouro foi minha experiência dentro do Pronto-Socorro Municipal de Pelotas. Nossa. Que foi meu primeiro e único emprego de carteira assinada. O valor para as oportunidades, cara, sejam elas grandiosas, pequenas, pode ser pequeno para muita gente, cara, mas para quem aproveita uma oportunidade, cara, toda oportunidade é uma possibilidade de tu crescer. É um tesouro. E especificamente nesse ponto, tenho como primeiro cliente o enfermeiro Paulo Petit. Ele foi o primeiro que eu acredito em ti. O primeiro cliente, cara, aquele cara que te dá a chave da vida dele, de uma área da vida dele, pra tu dizer, dirige isso aqui. Cara, esse cara, a gente tem que colocar ele dentro do baú do tesouro também, né? Ele até hoje é meu cliente lá no escritório, de vez em quando me manda mensagem, então... E das joias mais recentes, o que a gente tem? Depois, vamos lá, tenho que agradecer também o Dr. Alexandre, que abriu o escritório para mim, de uma forma que ele me passou muito conhecimento, até hoje meu amigo pessoal. Depois tenho a minha esposa, Miriam Pedoni, que é uma excelente, nunca vi pessoa tão generosa. Então ela é generosa com as pessoas, ela é generosa com os animais, está sempre disposta a ajudar. E a maior parte do... Uma joia importantíssima, né, cara? E a maior parte do sucesso da MP Concursos é devido a ela, porque ela... As aprovações, a gente fornece as aulas. Mas grande parte é ela que está lá como professora de português, dizendo, olha, para o aluno, estuda, vai por aqui, não desmotiva, foco. Mandando mensagem, olha, como é que estão os estudos de vocês, que a gente tem os grupos no WhatsApp, como é que estão os estudos, o que vocês estão tendo dificuldade. Então, o sucesso da MP Concursos é ela como professora, uma excelente professora, e uma excelente esposa, é uma das joias do baú. Com certeza. Né? E eu posso dizer que a última grande joia é o colega, Dr. Fidel, não. amigo. Não é para tanto. Não, eu coloco primeiramente pela nossa conversa naquele corredor lá em 2016, 2017. Porra. Né, Tu lembra dessa conversa também? Lembro. Que foi um divisor de águas, dizer, não, dá para ir para a advocacia, todo mundo queria ir para concurso e tu disse, não, dá para ir para a advocacia. Não só pela mentoria, porque a mentoria a gente trabalhou em conjunto, trocou muitas ideias, mas pela amizade que se formou, pelo grau de confiança que se formou. Então eu tenho, quando
Eu tenho cliente na área que eu não atuo no escritório, criminal, eu passo pro teu escritório tranquilamente. Eu te passo alguns também com muita confiança. Né? E também a gente tem essa troca mútua, então eu colocaria em ordem cronológica esses tesouros aí dentro do meu baú. E qual que é a joia que ainda falta buscar? O que tu quer buscar? O que tu quer alcançar? A joia que não é uma joia, mas é um objetivo que agora eu estou fazendo mestrado pela Universidade Federal de Pelotas, né, em Direitos Sociais. Uhum. E então eu galgo buscar a docência universitária. Legal. Mestrado, terminado o mestrado e Tu não vai doutorado. ganhar tanto como no MP Concursos. É um objetivo de vida, mas o que tu fez na tua vida como empreendedor, tu não alcança no público. E conjuntamente a isso é expandir o escritório, né? Expandir o escritório, ter outras filiais aí espalhadas. Que mensagem o Dr. Pedro Vick, advogado, bem-sucedido, mesmo com pouco tempo de carreira, professor que aprendeu a dar aulas, aprendeu como vender a sua própria aula. Se ninguém te der uma oportunidade, tu cria uma. Cria. E que mensagem esse Dr. Pedro Vick, que para mim é uma inspiração, pode dar para quem está nos assistindo? Vai e faz. Faz, tá com medo? Vai igual. Não tem... advocacia, qualquer área profissional, tem que ter coragem, né? Tenha coragem. Não significa não ter medo, mas sim fazer o planejamento e executar, né? Não espera a hora perfeita para fazer. Vai e faz. Se der certo, que melhora. bom, legal. Se não der certo, paciência, vamos ver o que deu errado e vamos corrigir e vamos seguir. Isso aí. E acho que é isso, né, pessoal? Isso é história de vida, isso é ensinamento, vai e faz a tua, faz o certo, faz bem feito, faz com amor, faz com humanidade. Pedro Vick é um cara resiliente, um cara humano, um cara sonhador, um cara que tem a humildade de perguntar para aqueles que estão próximos e um cara que segue sempre em busca de conhecimento e sempre entregando muita honestidade e dedicação para aqueles que chegam até a sua pessoa, até o seu escritório. Pedro, só tenho que te agradecer. Obrigado Eu que agradeço aqui, o convite. tá? Até a próxima. Fico Esse foi o aberto. nosso EngajaCast e valeu, até mais!